Olá a todos, espero que tenham um ótimo dia e hoje vou lhes apresentar um pouco sobre a neurociência da tomada de decisões. Os seres humanos tomam decisões a todo momento. Essas decisões podem ser de pequena importância, como qual roupa vou vestir hoje, almoçar em casa ou almoçar no trabalho, ou podem ser de grande escala, como mudar de emprego ou pedir alguém em casamento, por exemplo. Essas decisões também fazem parte do reino animal, como por exemplo, decidir deixar um local já conhecido para procurar outro em busca de comida e recursos. E isso é algo crucial para a manutenção da existência de uma espécie. Os mecanismos neuronais responsáveis por essa tomada de decisão estão localizados no cérebro, mais especificamente no córtex cingulado anterior dorsal do animal. O nome é lindo, eu sei. O monitoramento é feito à base de recompensas e de controle executivo, que juntos propõem a noção de valor relativo. O mecanismo funciona comparando o tempo e as decisões tomadas. Quanto maior o tempo de procura pelo alimento, menor a recompensa neuronal, ou seja, menos a taxa de disparo entre os neurônios, e vice-versa. Ao passar do tempo, ocorre uma incrementação no sistema, onde o tempo de procura do alimento ou de um outro pet também passa a influenciar os estímulos de saída do indivíduo. Os recursos naturais raramente são distribuídos de forma uniforme no ambiente. Alimentos, a água e outros bens vitais ocorrem com mais frequência em pontos específicos, conhecidos como os manchas, ou pets, e a terminologia em inglês. Ambientes irregulares forçam os animais a equilibrar benefícios de permanecer em uma área ou a sair procura em outra. De acordo com a ecologia comportamental, nós podemos dizer que utilizado o teorema de valor marginal, ou MVT em inglês, para dar uma encurtada, para entender o comportamento de grupos de primatas. O teorema, o MVT, diz que os animais devem procurar outro ambiente quando a sua taxa de ingestão é menor que a taxa de absorção de um indivíduo para o ambiente. Ou seja, quando mais exemplares da espécie servem de alimentos ao invés de se alimentar. Outra maneira de avaliar pode ser também quando a taxa de ingestão de calorias por um determinado grupo é maior que a quantidade de caloria disponível no ambiente específico. Com isso, podemos observar que o cérebro mede as decisões em bases de perceptiva, especificando o valor relativo atual de deixar uma determinada mancha, levando em consideração, por exemplo, o tamanho da recompensa, o tempo de manuseio, o tempo de busca e o tempo da viagem. Para testar essas hipóteses, um estudo muito interessante foi realizado. Neles, foram desenvolvidas tarefas de busca por recursos no ambiente. O forrajamento virtual, na qual os macacos rezos, que foram os animais escolhidos para esse experimento, escolhiam um de dois alvos. Um alvo correspondia a permanecer no pet, e escolher essa opção rendia uma recompensa de suco, que cada vez que ele tomava essa decisão, esse suco era diminuído. O outro alvo correspondia a deixar o pet em busca de outro. E escolher essa opção rendia aos macacos apenas um atraso antes da oportunidade de escolher novamente um pet restabelecido. Ou seja, cada vez que ele trocava de pet, ele precisava esperar para a próxima interação para poder receber a recompensa dele. Então tinha um atraso. O comportamento dos macacos correspondeu às previsões que a gente tem na MVT. Em seguida, foi registrada a atividade cerebral dos macacos enquanto realizavam essa tarefa. Os cientistas descobriram que os neurônios das regiões, aquela região com o nomezinho bem feio que eu falei lá no começo, respondiam cada vez que os macacos fizeram uma escolha, e que essas respostas aumentaram com o tempo gasto no pet inicial. Os macacos abandonavam o pet quando essas respostas do neurônio atingiam um limite associado a um determinado tempo de viagem. Quando o tempo de deslocamento de cada pet foi alto, o ganho das respostas neuronais de cada decisão de permanecer no pet foi menor, e o limiar de abandono do pet foi maior do que quando o tempo de deslocamento era mais curto. Ou seja, quanto maior o tempo de deslocamento, mais tempo os macacos ficavam no pet inicial. Embora o cérebro dos animais tenham sido indubitavelmente moldados por pressões evolutivas para a eficiência de forrajamento, busca de alimentos e recursos,
Os processos neurais que medem essa simples decisão de desistir de um trecho e passar para outro permanecem obscuros. Os corpos dos animais evoluíram para explorar eficientemente os recursos em seu ambiente, e a seleção natural também atua no sistema nervoso desses animais para permitir a ação adaptativa de seus corpos. Não existem muitos estudos que ligam os cálculos neuronais, cada decisão entre um neurônio e outro, cada conexão, cada sinapse, a tipos específicos de tomada de decisão de forrageamento, que ocorrem naturalmente. Esse estudo que vimos, ele tenta obter uma compreensão mais geral da seleção de presas, seleção de dieta e problemas do que problemas de forrageamento mais complexos. No final das contas, muitos estudos ainda precisam ser realizados nessa área para tentar conectar mais a área da ecologia e neurociências. E espero que esse vídeo traga um pouco de esclarecimento sobre o assunto. Nós vimos que abandonar um local para pôr melhores condições para os animais não é tão diferente das decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Muito obrigado.